Oi pessoal, eu estou aqui em frente a uma das igrejas aqui nos Estados Unidos, entre tantas que foram fechadas aqui. Então, como vocês podem ver, é uma igreja razoavelmente grande. Depois eu vou mostrar para vocês lá atrás, casa pastoral e etc. Mas que agora serve a um restaurante. Olhem só ali, perto. Aqui é uma casa de encontros, né, de trabalhos e encontros aqui, pessoas. Aqui temos outra placa aqui, indicando aqui alguns encontros de concertos musicais e etc, promovidos pelo Rotary Club. E enfim, essa igreja, como eu disse, é uma igreja metodista. Era uma igreja metodista. Ali ainda está o símbolo da igreja metodista. Olhem só. É toda a parte da igreja. Isso aqui é um estacionamento que já existia aqui. Estacionamento. Provavelmente aqui atrás uma casa pastoral. Isso aqui provavelmente uma casa pastoral. Aqui os fundos da igreja. Aqui a escadinha para subir, né? Aqui a saída, ela fica bem localizada, que fica em frente a uma das ruas principais. Aqui para baixo, lá no final, vocês estão vendo o centro ali, o centrinho, né? O centro ele é maior, né? Que não vai dar. Aqui também já mostrei para vocês o símbolo da igreja. E aqui, hoje, a igreja funciona algo que não tem nada a ver com culto. Então, pessoal, eu quis constatar, presenciar, olhar, ver de perto o que as notícias dos jornais, o que as notícias gospel nos dizem. Então, eu pude vir aqui e ver uma dessas igrejas. Ela faz parte das centenas de igrejas que estão fechando as portas nos Estados Unidos. Igrejas, pode-se dizer até secular, porque essa igreja a qual eu mostrei para vocês, ela é uma igreja que fora inaugurada aqui em 1816 e ela seguiu até agora, e por falta de membresia ela acabou se fechando. Existem outras igrejas, até perto dessa também, que se fecharam. Então, qual foi o motivo real dessas igrejas passarem a existir numa época muito remota aqui nos Estados Unidos e depois, agora no momento em que há um apogeu populacional, elas se fecharem? Bom, eu conversei com um vizinho americano aqui ao lado da igreja. Ele mora aqui há mais de 60 anos. Então ele me explicou que possivelmente pode ter sido, ele frequentou a igreja também. Ele disse que possivelmente pode ter sido várias guerras que os Estados Unidos participaram, Primeira, Segunda Grande Guerra, a Guerra do Vietnã, onde muitos jovens americanos perderam suas vidas, e as famílias que ficaram aqui, muitas famílias enlutadas, pais, parentes, irmãos, mães, e essas pessoas encontravam abrigo, ombro, encontravam lugar para chorar na igreja. Às vezes ele contou que os pais não choravam em casa, mas choravam na igreja, porque eles diziam para o filho que estava chorando porque ele estava sentindo a presença de Deus, e etc, etc. Ou então buscando ali alguma esperança que a igreja lhes outorgava, lhes dava, de, enfim, vida eterna e etc. De acordo com a pregação da igreja, ela é muito focada no sentido de trazer paz a quem está desesperado. Então, essa mensagem, naquela ocasião, na ocasião das guerras, fez com que as igrejas, nesta época, enchessem muito. De modo que,
Com o passar dos anos, com a melhora da vida dos americanos, aqueles pais também foram falecendo, foram ficando os irmãos e etc, etc. Muitas pessoas começaram a sair da cidade e tudo, e foram sendo enfraquecidas as formas de se pregar o evangelho. Muitas coisas foram sendo introduzidas na igreja. Isso foi fazendo com que muitas coisas foram acontecendo também com relação a uma série de questões teológicas ou de costume, uma série de questões. Nós conversamos sobre muita coisa. Então, ele disse que as pessoas começaram a desanimar de ir à igreja, né? Por muitas coisas que estavam acontecendo até dentro da igreja mesmo. E aí as pessoas começaram a se distanciar da igreja, não quiseram mais ir à igreja. Outras não quiseram ir à igreja nenhuma, outros trocaram de igreja, outros tornaram-se ateias e enfim, tal. De modo que a igreja ela foi degradando-se em termos de membresia, a ponto de chegar num momento em que ela não conseguia mais pagar sua luz, não conseguia muito menos o salário pastoral, manter aquele lugar ali. Então, essas igrejas estão se fechando por falta de membresia, que consequentemente o que mantém uma igreja é a membresia, são o número de membros por causa do número de dízimos e ofertas que sustentam aquela comunidade. Então não há o que se alegrar com isso. De certa forma é triste, é muito triste, mas é uma realidade que nós estamos vivendo, e sobre essa realidade eu gostaria de tecer um comentário com você. Nós aprendemos há muitos anos, e isso vem sendo colocado há séculos, como esperteza da religião, que a igreja de Deus é aquela feita de pedra, tijolo, cimento ou madeira. E esta igreja é a igreja de Cristo. Então, vamos lá. Se isto é verdade, Jesus então mentiu. O que você acha? Jesus então mentiu para Pedro no momento em que ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Você acha o quê? Que Jesus mentiu ali? Jesus é mentiroso? Que Deus contou então uma história da carochinha para você? O próprio Jesus disse que isso tudo vai se acabar, não vai ficar pedra sobre pedra que não será derrubada. Ok? Existe um lugar em que você se reúne, não tem problema nenhum. Mas não é este lugar em que Jesus se refere que ali as portas do inferno não prevalecerão contra aquele lugar de pedra, aquele lugar de cimento, aquele lugar de barro, aquele lugar de madeira. Não é contra este lugar. Isso foi uma metáfora para que você entendesse que a igreja de Cristo é realmente pessoas humanas, e que muita gente não entende, porque se entendesse, essa igreja não fecharia, essas igrejas não fechariam e as coisas não estariam do jeito que estão. Então, durante todos esses anos, as pessoas foram levadas a acreditar que igreja de pedra, igreja de madeira, igreja de barro é a casa de Deus. Não é a casa de Deus. Tanto que ela acabou, que ela acaba. Ela está acabando na Europa, está acabando nos Estados Unidos, elas estão se fechando. Tá, tem muitas abertas ainda. Mas eu não quero falar das que estão abertas, eu estou falando das que estão fechadas para realmente contradizer o que o homem diz. A mentira que o homem fala. Então, peraí. Torno a repetir e trazer para a sua reflexão. Se essa igreja é a igreja de Jesus, então Jesus mentiu, porque igrejas estão se fechando no mundo todo. Gostaria que você parasse e pensasse, se desvestisse de religião e pensasse sobre essas irrealidades que a igreja às vezes fala e impõe na sua cabeça e lava a mente da gente como se tudo isso que ela diz fosse verdade. Porque às vezes
A religião nos ensina apenas a olhar a coisa com fé, mas não olhar com razão. Exatamente o que o apóstolo Paulo diz: devorar, sim, mas também com entendimento. Fé e entendimento, ok? Um grande abraço, deixe o seu like, tudo de bom, vamos para frente.